nós vamos falar sobre o átrio exterior do tabernáculo, tá bom? Que é a área que ficava ao redor, era um pátio que ficava ao redor da tenda sagrada, onde estavam os objetos sagrados, o mais sagrado de todos, a Arca da Aliança. Veja nesse mapa a região que nós estamos estudando no livro de Êxodo. É a região do Oriente Médio, então toda aquela área do Egito, o delta, né, a área mais baixa do Egito, a península do Sinai e a região de Canaã. No próximo mapa, você vai ver todo o trajeto do povo de Israel, lembrando, saindo do Egito, lá no começo de Êxodo, após as 10 pragas, em direção ao Monte Sinai. Então, nós estamos agora no Monte Sinai, beleza? Você está lendo a Bíblia, está lendo o livro de Êxodo, nós chegamos no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as leis, recebeu o conjunto de práticas da civilização que estava nascendo ali, que era o povo de Israel. O povo de Israel já existia, mas não como civilização. Eles tinham vivido ali como escravos 430 anos no Egito. Então, ali precisava ter um conjunto de leis, né, uma organização, porque eles viviam ainda em uma condição tribal. Bom, vamos definir tabernáculo para já iniciarmos o estudo sobre o átrio exterior. Tabernáculo é a tenda de encontro de Deus com os sacerdotes, lugar de habitação do Senhor no meio do povo, um espaço sagrado de comunicação divina, onde Deus daria orientações a seu povo e o perdoaria de seus pecados. Concluindo, é um lugar onde o Espírito Santo de Deus, ele habitava, aliás, a coluna de nuvem que guiava eles pelo deserto, ela ficava ali sobre essa região, e era a região de culto, de adoração, de sacrifícios, de acesso dos sacerdotes e também do sumo sacerdote uma vez por ano, ali no Santo dos Santos, lugar onde ficava a Arca da Aliança. Então, nós vamos estudar hoje 2 capítulos de Êxodo, capítulo 27 e parte do capítulo 30. Então, lição de casa para você ler hoje após a aula. Vamos ler então Êxodo capítulo 27. Vamos lá, Êxodo capítulo 27, versículos 9 em diante. Farás também o átrio do tabernáculo. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. À porta do átrio haverá um respoteiro de 20 côvados, de estofado azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, e todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as suas estacas do átrio serão de bronze. Muito bem, lemos aí a primeira passagem da nossa aula, comigo ajudando aqui, ministrando o teu coração também, Bispo G. Boa tarde. Boa tarde, Dani, boa tarde, nossos telespectadores, falando sobre o tabernáculo, a tenda de habitação do Senhor, uma tenda provisória, né? É, daquilo que nós falamos, né? Um lugar que depois nós nos tornaríamos, na verdade, esse tabernáculo, né? Muito bem, vamos começar a falar do átrio exterior. Então, essa área, que era um pátio, ela era uma área que ela era várias vezes montada e desmontada, porque eles andavam pelo deserto, então era uma tenda mesmo, e tinha ao redor como que paredes para separar essa área do acampamento das tribos ao redor. Então, vamos começar falando sobre a cerca que delineava essa área. Então, você vê aí, essa é a tenda sagrada no centro, né? Então começam a montar de cada lado. Então a cerca norte e a cerca sul, ela era composta por essas 20 colunas de bronze com topo de prata, e tudo que era amarrado tinha que ser peças de prata, onde amarravam aí os cordões para apoiar e as cortinas de linho fino. Então imagine,
46 metros de cortina de linho fino. Então, aquela parede menor que nós vimos era a parede leste-oeste. A parede leste-oeste, ela tinha 10 colunas e 23 metros de linho fino, né, de cortina de linho fino. Então, ó, tá vendo essa área aí? Era um retângulo, né? Então, o lado leste e o lado oeste tinha metade do tamanho do lado norte e do lado sul dessa área, desse pátio, onde ficava a tenda sagrada, tá certo? Vamos ler então sobre isso. O que é essa área em especial? Vamos já começar a fazer as conexões com o Novo Testamento. Vamos ler Apocalipse 19. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Pois foi dado a Cristo vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nós vemos aí que Jesus, ele foi achado se vestido de linho fino. Aliás, o corpo dele foi coberto por linho fino após a sua crucificação. Então veja que lá no Antigo Testamento, em Êxodo, a direção de Deus é a cortina, ela tem que ser de linho fino. E mais, era uma cortina de linho fino branco. Então, o que envolvia, cercava a região da tenda sagrada, o tabernáculo. Então, vamos fazer umas comparações interessantes. O tabernáculo é o corpo aonde o Espírito Santo habitava. Jesus era o corpo, esse tabernáculo aonde o Espírito Santo 100% habitava. E ele foi envolto deste linho fino. Olha que interessante. Aquilo que delineava o tabernáculo sagrado, a tenda sagrada, eram cortinas de linho fino branco. Então, precisava haver, naquele momento, uma separação entre o acampamento e o tabernáculo, porque só os sacerdotes da tribo de Levi, lembra da aula que nós tivemos sobre isso, só eles poderiam andar naquele pátio, realizar os sacrifícios e assim por diante. É claro que precisava ter um acesso, por quê? Lembrando que era um retângulo. As famílias dos levitas, eles também moravam ao redor do tabernáculo. Eles ficavam mais próximos do tabernáculo do que as 12 tribos. Então, de um lado ficava Gerson, de outro lado fica a família de Coate, e assim por diante, né? De Merabe, outra área ficava Moisés, Arão e assim por diante, que eram aqueles que ficavam logo na área oriental, né? na porta leste, que só tinha um acesso, uma única porta. Então veja nesse vídeo como é que era essa porta de acesso. Então só havia um acesso ao tabernáculo. Esse acesso tinha 9 metros, um pouquinho mais de 9 metros por 3 metros de altura, que era a altura da cortina, situava-se na parede leste, ó, como você está vendo, e era uma cortina bordada, com as cores azul, vermelha, violeta e branco. E também os pilares, como todos os pilares do tabernáculo, são de bronze, a base de prata e o topo também de prata, e todas as argolas aonde faziam as amarras também eram de prata. Então aí, ó, a porta de acesso. Nós vamos lembrar agora um pouquinho sobre essa porta. Quem é a porta? Vamos ler João capítulo 10. João capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Quem é a porta? A porta é o Senhor Jesus. A porta que dá acesso até chegar a Deus. É interessante esse comparativo porque qualquer outra porta não é porta certa, é roubo, é ladrão. Então nós vemos aí que havia um único acesso restrito, então as pessoas iam com os animais a serem sacrificados até esse acesso, e esses animais eram levados para dentro aonde havia, nós já vamos mostrar para vocês,
o altar de sacrifício, e assim era aspergido o sangue, e todos os rituais que nós vamos estudar na próxima aula. Vamos ver agora cada uma das peças fundamentais para as atividades que aconteciam nesse pátio, que nós chamamos de átrio externo do tabernáculo. Vamos lá? Êxodo capítulo 30. Vamos lá, Êxodo capítulo 30, versículos 18 a 21. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então aí fala sobre a primeira peça importante no pátio externo, né, do tabernáculo, que era a bacia de purificação, alguns usam o nome de pia. Então era uma peça totalmente fundida em bronze, e ali ficava a água para que os sacerdotes se purificassem. Se ele não se lavassem antes do sacrifício e antes de entrarem após o sacrifício na tenda sagrada, eles morreriam. Então aí é uma simbologia muito séria, que para ter acesso ao Senhor, você precisa estar lavado, limpo. Então vamos fazer aí uma conexão, vamos ler a passagem de Hebreus que fala sobre isso. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, uma referência aí de Jesus, porque o sangue dele nos purificou, e também o símbolo da água pura, porque nosso corpo foi lavado, purificado da má consciência também, porque o ato ali do sacerdote em se lavar era um ato consciente, que ele sabia que se ele não fizesse isso, ele seria morto. Então, essa peça, essa bacia, ela ficava entre a tenda sagrada e o altar de sacrifício, ficava bem ali no meio termo. Então eles iam, se lavavam, recuavam, faziam o sacrifício. Após o sacrifício, se lavavam de novo e entravam na tenda sagrada. Ora para acender ali o incenso, queimar o incenso. Ora uma vez por ano no Santos dos Santos, que havia ainda um ritual mais intenso para aspergir o sangue sobre a tampa, né, que nós chamamos de propiciatório da Arca da Aliança, e assim por diante. Outra peça fundamental que era utilizada nesse pátio chamava altar do sacrifício, altar de bronze. Vamos ler como foi construído, na verdade, esse altar. Vamos lá, Êxodo capítulo 27, versículos 1 a 6. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar. E o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Então, esse altar, ele foi feito com uma grande, vamos assim, imagine uma caixa de madeira. Agora, é claro, você vai colocar fogo ali dentro, a madeira vai queimar junto. Então, ela era coberta de bronze. Então, esse metal e todas as peças, né? Olha, você vê ali os garfos, as pás, e também uma grade de bronze que ficava dentro
né, ela era encaixada dentro desse altar, onde colocava o animal por cima, que seria queimado nem nas brasas por baixo, e o varal, essa vara, era uma vara também de madeira coberta por bronze, tá? Até porque eles não poderiam tocar direto na caixa, que eles iam queimar a mão. Então é interessante, né? Essa peça, eles tinham 4 chifres em cada ponta. Lembra-se que ontem nós falamos sobre Joabe, quando ele fugiu de Salomão, que Salomão ordenou a morte dele, ele colocou as 2 mãos aí nesses chifres, né? Ele foi morto ali mesmo, Salomão não teve dó não. Então era uma caixa que tinha mais de 2 metros, né, de face de cada lado, por 1,38 m de altura. Os sacrifícios eles eram necessários para justificar o pecado e também para adoração a Deus, e assim dando acesso ao lugar santo por parte dos sacerdotes. Qual que é a referência que nós temos no Novo Testamento sobre o altar de sacrifício? Podemos falar até mesmo da cruz. A cruz foi um altar de sacrifício, de madeira, não é? Vamos ler essa referência também em João capítulo 1. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como nós falamos, Jesus é esse Cordeiro. Então, muito interessante essa passagem, porque João Batista, ele apontou para Jesus, que era o seu primo, e falou: ó, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja que Jesus ainda nem tinha iniciado o seu ministério. Jesus tinha ido em direção a João Batista para ser batizado. Não é à toa, né, Bispo G, que João foi o maior profeta, não é? Ele foi o maior profeta. É difícil entender, né? Porque às vezes as pessoas atribuem que o profeta tinha que ter sinais, milagres, ou então estar entre os grandes reis e assim por diante. Mas a realidade é que João Batista venceu o pior dos principados que poderia existir, que foi o príncipe da Grécia, que nada mais era do que da razão do homem. Porque o que é a razão do homem? A razão do homem é o oposto da fé. E foi um tempo, né? E se nós olharmos, até dá para imaginar bem rápido isso, porque os deuses gregos eram péssimos. E os homens, os filósofos, eram idolatrados. Então era um contraponto. Os deuses humanos cheios de defeitos e os homens, grandes homens, né? Os filósofos. E de repente, nesse meio tempo, ficaram 400 anos de silêncio profético. E só João Batista conseguiu vencer esse silêncio profético. O interessante é que no dia seguinte, ele falou isso novamente, e dois dos seus discípulos passaram a seguir Jesus. Impressionante. Não é? Reconheceram que Jesus era aquele que foi enviado, e o Cordeiro que iria definitivamente, né, um único sacrifício para todo aquele que confessar ser perdoado. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Que fala isso: o sacrifício de Cristo nos santificou de uma vez por todas. E mais um detalhe, um versículo curioso para você, que está lá em Apocalipse 13:8, que o livro da vida chama livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vai entender o tempo de Deus. Não é? Então lá atrás, antes de Adão, Eva, né, e tudo que a gente sabe, ele já foi, né, sacrificado. Por quê? É uma lógica clara. Nós vivemos em circunstância do tempo e Deus está na eternidade, onde não há tempo. Não é? O tempo é vamos dizer assim, é um lapso dentro da eternidade. Né? Então, é muito interessante isso. Essa figura ali do altar de sacrifício é o quê? É a figura de Cristo, que ele foi ali, ele se sacrificou, né, por amor de todos nós. E isso, Dani, abre assim uma prerrogativa muito maior de nós compreendermos quem é o nosso Deus verdadeiramente, porque ele já tinha um propósito. Né? A ideia muitas vezes que a gente coloca o diabo de um lado do ringue e o outro lado Deus, essa oposição, ela não existe. O diabo é criatura, Deus é o Criador. O diabo tem o tempo contado, Deus é eterno. Então, na sua eternidade,
na sua graça, no seu amor, antes do diabo levar o homem ao pecado, o Senhor já tinha preparado um cordeiro de sacrifício por ele. E a graça. A graça. A graça desde a fundação do mundo. Então, a graça já antecipa a fundação do mundo. E lembrando a aula de Gênesis, né? Porque em Gênesis, na verdade, Deus estava falando para o homem e a mulher que viria um descendente que pisaria a cabeça do serpente, mas já tinha acontecido. Já. Nos propósitos de Deus na eternidade, já era um fato. Para o homem era algo profético, mas para Deus já era algo que aconteceu. Amém. Já concluso. Então, por isso que você tem que se aproximar, você precisa conhecer, você precisa confessar que Ele é o Senhor da sua vida, porque Ele é o único caminho que leva à vida eterna. Vamos ver isso em 1 João, capítulo 1. Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é a figura da água, né? Ele é aquele que pode nos purificar, mas se nós confessarmos, então há uma necessidade de reconhecimento, de denúncia, de abrir mão de se arrepender, de se limpar, de perdoar e de pedir perdão e começar um novo tempo, com novos hábitos, uma nova vida, né? Esquecendo do passado e prosseguir para as situações que estão diante de mim, segundo a vontade de Deus. Então é muito interessante isso, porque Ele purifica, sem dúvida, mas eu preciso confessar, eu preciso reconhecer que eu erro. É tão interessante que a prática, nessa época do sacrifício do Êxodo, era que aquele que levava o cordeiro para a remissão dos seus pecados, ele segurava a cabeça do animal e o sacerdote o matava. E depois ele levava o animal para ser queimado. Então era comum alguns fazerem isso. Então você já vê essa relação do que é o meu cordeiro, eu confesso que é pelo meu erro, é o reconhecimento do erro. Então ali o sacrifício, a morte já estava ali ligado àquele que estava confessando. E depois ele era sacrificado. Então, há uma necessidade de você que nos assiste, você que acompanha essa aula, de que você quer essa paz, você que está com peso de acusação, você que vive, né, sempre assim, olha, eu quero me libertar, mas eu não consigo, confessar, buscar ajuda. Aliás, confessar uns aos outros, né? Falar, olha, pastor, eu quero uma oração, eu quero uma libertação, eu quero uma ajuda. Não tem do que se envergonhar. A vergonha é passar a vida inteira pressionado pelo pecado, pelos vícios e por tantas situações pendentes. Então, abre o teu coração para essa limpeza com a água e com o sangue do Cordeiro. Aliás, o que saiu do lado direito de Jesus na cruz foi a água e também o sangue, né? Então, mais uma vez, essa representação. O sangue do Cordeiro no altar de sacrifício e a água da bacia. Instrumentos do sacrifício, água e sangue, como saiu ali da direita de Jesus, quando o romano colocou a lança, quando Jesus já estava morto. Né? E não seria comum sair água e sangue. Então, a gente sabe que isso até foi algo profético, né? Então, é o altar onde saiu o sangue e a água, o que não seria comum, porque o comum seria o sangue somente. Pelo fato de Jesus ser alguém saudável, pelo fato de que não houve um tempo para que o sangue pudesse coagular. Então, era realmente um sinal profético dessa realidade, água e sangue. Antes de nós irmos para a revisão da aula de hoje, eu quero te dar a dica Gospel Bay. E a dica Gospel Bay é a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Esta Bíblia, ela é lindíssima, para você dar de presente, ó, para tua esposa, para tua filha, para tua sogra, não é? E você precisa ter, você mulher, tem que fazer parte da tua coleção, uma Bíblia de estudos, que além de grandes notas de referência, dicionários, assim por diante, tem 52 pensamentos da Bispa Sônia, um para cada semana, com cronogramas de orações diárias e
a Bíblia, né, todo esse trabalho é dividido por estações do ano. É incrível. Então você agora acesse o site gospelbay.com.br, tem uma promoção te aguardando, pagamento facilitado, você vai receber com segurança e comodidade na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual oficial da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula de hoje sobre o átrio externo do tabernáculo. Na aula de hoje, estudamos sobre o átrio exterior do tabernáculo, o pátio, tenda sagrada de encontro de Deus com os sacerdotes, lugar de habitação do Senhor no meio do povo, onde eram realizados os sacrifícios em adoração a Deus, ofertas pelo perdão e pela prosperidade. Vimos que o átrio era uma área de 46 metros por 23, cercado por pilares de bronze e cortinas de linho fino, com uma porta de entrada no lado leste, um acesso com 4 pilares e cortinas bordadas coloridas. No pátio, os sacrifícios eram feitos no altar de bronze em frente à tenda sagrada. Entre o altar e a tenda ficava a bacia de purificação, feita de bronze, para a lavagem das mãos e pés dos sacerdotes, para que não morressem no ofício pela impureza. Concluindo, vimos que Jesus é a porta de acesso ao lugar santo, que ele é o cordeiro sacrificado definitivamente pelos pecados de todos que o confessam, e ele é a água que lava o homem para que possa se aproximar de Deus. Na próxima aula falaremos sobre as ofertas que eram entregues ali no átrio exterior do tabernáculo. Vamos agora à agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.